Galera, beleza? Seguinte, segunda parte a respeito das questões da Primeira Guerra Mundial, certo? Já tem um vídeo aí explicando todo esse antecedente, né? Todas essas disputas capitalistas, a corrida imperial, o conflito tanto por domínio de regiões no território africano e território asiático, mas também como é que a grande concorrência para vender os seus produtos e para obterem matéria-prima acabou se tornando o grande motor, né? O grande motivo para o aumento das rivalidades e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, além de lembrar de que a principal causadora disso tudo é o fator capitalista, né? E, de novo, isso daí depois vai ser bastante reforçado, esse papel de deixar a economia extremamente livre e essa busca desenfreada pelo lucro motivar essa violência, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial vai existir essa crítica. Eu queria que vocês não confundissem, então, a grande causa da Primeira Guerra com o estopim, né? O estopim dela, o que faz ela eclodir, o que dá início, vai ser o assassinato do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o Francisco Ferdinando. E a partir da sua morte, essas várias potências que já estão esperando o conflito, que já estão armadas, que já estão preparadas, que já têm rivalidades, que já se acham superiores aos seus rivais, aos seus inimigos, elas vão decretar guerras uma para a outra. E aí entra o ponto de que fica muito visível como é que esse nacionalismo, né, como é que esse ódio ao seu rival, como é que esse fortalecimento de uma ideia de que a sua nação ela é a melhor, é a mais bem preparada, é a mais forte, ela está tão enraizada, né? Ela faz tanto parte do orgulho de cada um dos envolvidos, que se existia uma ideia de que os conflitos da Primeira Guerra Mundial eles seriam muito rápidos, né? Seria um episódio militar igual aos que estavam acontecendo ali no final do século XIX, em que alguns meses, né, com guerras rápidas, com movimentações rápidas pelo território, com o amplo uso de novas tecnologias, a vitória seria obtida de forma muito, muito fácil. O problema é que do final do século XIX para o início do século XX, essas potências industriais elas investiram muito no seu armamento bélico e nos seus exércitos. Então, quando a guerra ela começa, ela vai ser uma grande surpresa, porque não existia um planejamento objetivo para uma guerra que fosse durar por tanto tempo, né? Ela foi pensada para suportar alguns meses e, na verdade, não é isso que acontece. Nos 3 primeiros meses aí, né, de conflito, né, vamos colocar aí de agosto até quase dezembro de 1914, é a fase que nós chamamos de guerra de movimento. O que é isso? São os avanços rápidos dos exércitos, principalmente o exército alemão tentando tomar a França, tentando chegar na capital francesa, e o caminho que ele escolhe é uma passagem pela Bélgica, né? E esse avanço inicial de tomadas rápidas, de quedas de cidade, de conquista territorial muito marcante pela Alemanha, de repente ela vai ser freada quando esses exércitos eles começarem a se encontrar de forma maciça, né? Porque a gente não está falando, por mais que as estradas de ferro e o trem ele ofereça um suporte logístico, né? Ele consiga te agilizar no levar de tropas e trazer munição. Uma marinha cada vez mais eficiente, tanto para levar suprimento, alimento, armamento e próprios soldados, já agiliza. Mas chega um momento em que, quando esses grandes exércitos eles se encontram e eles se enfrentam efetivamente,
nenhum dos dois lados, nem a Entente, nem os aliados, eles conseguem avançar. E isso é o que muda para a segunda parte da guerra e torna ela muito mais marcante, que é a chamada de guerra de trincheira, né? em que o confronto ele deixa de ser ofensivas rápidas e bem coordenadas para uma guerra defensiva. Ou seja, os dois lados se encontram, são cavados aí uma série de covas no chão, né, que vão ser chamadas as trincheiras. Os exércitos se protegem dentro delas e ficam a uma distância considerável do exército inimigo. Dentro dessa distância, e uma vez que eles estão dentro da trincheira, eles não vão ser alvejados, né? Não é mais acertado pela infantaria e pelo armamento inimigo, principalmente com o uso das metralhadoras, porque agiliza muito, né? Tem um armamento que dá uma cadência, um volume muito grande de tiros por segundo. Então, aquele antigo estilo de guerra, ele ficou ultrapassado de dois exércitos se colocarem um de frente para o outro, começa a tirar cada turno, né? Cada momento um tem essa iniciativa, um atira, outro atira, um atira, outro atira. Quem conseguir ser mais eficiente mata mais inimigo e ganha. Com o uso das metralhadoras, a partir de agora, se você encontrar um exército perfilado, né, em pé desprotegido em campo aberto, já existe uma força capaz de limpar, né, de eliminar esses rivais muito rapidamente. Então, a alternativa encontrada foi a proteção dentro dessas trincheiras, e isso causa um bloqueio na guerra, porque nenhum dos dois lados consegue avançar, certo? E aí, aqueles meses que eram considerados muito rápidos para o final da guerra, ele vai se estendendo ao longo de anos. Então, uma quantidade muito maior de recurso, de alimento, de armamento, de remédio, vão sendo necessárias para poder manter esse estilo de guerra, certo? Começam a ter muito mais morte dentro das próprias trincheiras por conta dessas condições de logística do que na própria batalha, sacou? Ou seja, as pessoas morrendo de fome, de frio, por doença, sem conseguirem ir lutar, é muito maior do que as pessoas que são mortas realmente pelo inimigo. Para vocês verem como ela é impactante. Para tentar superar essa imobilidade, né? Esse exemplo, esse estilo de guerra parada, uma série de novas tecnologias vão sendo introduzidas, né? Se desenvolve aí o uso dos tanques de guerra, o uso da aviação, que inicialmente ela era utilizada para visualizar o campo de batalha, né? Ela era utilizada como uma tecnologia de informação. A partir do momento que os dois lados eles não avançam mais, eles precisam começar a tentar tirar o seu inimigo da trincheira, né, e para abrir essa janela de espaço para o seu exército avançar, os aviões eles vão ser utilizados como uma arma, né, em prol da guerra. Outro item é o início das armas químicas, para tentar mobilizar, né, para tentar mexer, para impedir e para atrapalhar essas trincheiras de funcionarem. Uma série de gás venenoso, de gás mostarda, de gás cloro vão ser cada vez mais lançados lá dentro para tentar incapacitar o inimigo e permitir um avanço dentro dessas trincheiras. O que rapidamente os dois lados já se mobilizam tanto para desenvolver uma arma química quanto para se proteger dela. Então, é uma guerra que, ao mesmo tempo, ela avança muito, mas ela está toda hora sempre parando e sendo barrada por essas questões. O submarino também começa a ser utilizado na guerra marítima, né? Porque não só na parte na parte terrestre que essa trincheira ela afeta,
a equiparação, né? Ou seja, o equilíbrio dos dois lados na guerra naval, ele também é constante. Então, as marinhas, elas toda hora ficam sem conseguirem avançar sobre as outras. E o submarino ele começa a ser muito utilizado nesse período, principalmente para afetar e atrapalhar a logística da guerra. Saca? Ou seja, se você conseguir impedir que o seu rival ele abasteça com alimento, com ferramenta, com medicamento, você ganha vantagem. Então, os submarinos eles começam a atingir aí essa marinha mercante, né, os navios de comércio. E é justamente por uma dessas, é justamente por atrapalhar essas relações de ir e vir de produtos, que uma das grandes mudanças da guerra ocorrem, que é a entrada dos Estados Unidos, né? Lá no ano de 1917, no começo do ano. E 17 ele se torna um ano marcante para esses episódios, porque primeiro você tem os Estados Unidos entrando para apoiar a Inglaterra nos conflitos, já que são dois países que são muito parceiros. Existe um medo dos Estados Unidos de uma possível vitória da Alemanha. E se a Alemanha sair vitoriosa, ela controla o comércio europeu e isso afeta os Estados Unidos. Por mais que os norte-americanos se mantenham neutros, o momento em que a Alemanha passa a bombardear e afundar os navios de produtos americanos, os Estados Unidos entram para poder apoiar o lado da Entente, né? Então eles colocam numa guerra que já está há vários anos enfiada na lama, na trincheira, com um desgaste muito grande. Os americanos eles entram com um novo espírito. Espírito de um soldado descansado, um soldado bem alimentado, sadio, bem treinado, com recurso, com tecnologia, numa guerra que está extremamente desgastada, né? Para não ser tão fácil assim, o ano de 17 ele também tem uma outra marca, que é a saída da Rússia da guerra, né? Realizado aí pela Revolução Bolchevique, né? Pela chegada dos bolcheviques ao poder na Rússia, é negociado um acordo de paz, né? Um tratado de armistício, em que a Rússia se declara fora dos conflitos. Depois a gente discute, tem uma outra discussão aí sobre os tratados da Primeira Guerra, né? Mas o que dá um pouquinho mais de força para a Alemanha, por quê? Porque ela não tem que ficar dividindo tropas, né? Não tem que dividir exércitos em duas frentes, ela luta ou do lado russo ou do lado ocidental. Sem a Rússia, ela direciona todos os seus esforços para o ataque e tomada de França e Inglaterra. Mas mesmo assim, não são bem sucedidos em 1918, principalmente causados pela entrada dos Estados Unidos nessa fase da guerra. O lado da aliança é derrotado, certo? Os acordos e todo o conflito dessa pós-Primeira Guerra a gente vê daqui a pouco. Ok? Valeu!